Você já parou para pensar que muitas pessoas crescem ou apenas se mexem pela dor? Ou seja, elas só conseguem fazer alguma coisa, só conseguem reagir quando estão numa situação muito desconfortável. Elas só conseguem sair do lugar, só conseguem dar os passos necessários para se desenvolver, para evoluir, quando alguma coisa vai muito mal. Mas será que existe alguma outra forma da gente fazer isso? Será que existe algum outro jeito da gente fazer que não seja pela dor? Para que a gente não cresça só quando a gente estiver numa situação muito ruim? É isso que a gente vai ver agora. Olá pessoal, meu nome é Juliano e eu tô aqui para falar hoje para vocês sobre essa diferença, essas formas que a gente entende de enfrentar desafios e resolver problemas. Há muitos anos atrás, eu tive sérios problemas financeiros. Eu ganhava o suficiente para mim e para minha família viver, só que eu não guardava. Eu só ganhava e gastava. E durante muitos anos, isso foi uma constante, ou seja, eu sempre ganhei e sempre gastei. E nunca consegui guardar nada. Sempre deixava para o futuro, sempre achava que em algum momento eu ia conseguir fazer isso. Passado alguns anos, eu comecei a me ver em apertos financeiros, em situações em que eu me sentia desconfortável por não ter nenhum aporte, nada guardado. E comecei a perceber que com o passar dos anos, quanto mais eu envelhecia, mais eu perdia a minha capacidade de produzir. Eu sentia que eu estava ficando um pouco mais velho e percebia que eu não tinha a mesma energia que eu tinha antes. E o que aconteceu então? Eu comecei a me dar conta de que eu demorei tempo demais para dar esse passo e me vi numa situação muito ruim. Eu só comecei a perceber isso quando aquilo começou a doer, quando aquilo começou a me incomodar. E eu tive que sair dessa situação e realmente colocar a mão na massa para começar a construir a minha independência financeira. Ainda estou no caminho disso, ainda não atingi o resultado que eu queria, mas eu percebi isso, que eu aprendi a fazer isso depois de muito sacrifício, depois de muita batida de cabeça, até eu conseguir realmente ter esse resultado. Só que isso teve um custo. Eu sofri bastante, minha família sofreu, e eu passei por situações que eu não deveria, ou não poderia, ou não queria ter passado. Existe outra forma? Será que existia alguma outra maneira de eu fazer a mesma coisa, mas sem esse momento, essa situação que eu deixei de ficar muito extrema, muito desagradável, muito desconfortável, para daí eu agir? Será que tem alguma outra forma? Pois bem, eu aprendi isso de duas formas. Uma foi pela dor, foi pelo que aconteceu, e a outra foi quando eu comecei a entender que a gente pode aprender, a gente pode sair de situações, a gente pode se superar na vida de uma forma um pouco mais prazerosa. Então é como se nós tivéssemos assim, uma autossuperação. A gente classifica dessa forma, uma autossuperação, ou pela dor, porque você vai ter que se superar em algum momento, você vai ter que crescer em algum momento, ou pelo prazer. Quando você faz isso não por necessidade, mas por uma oportunidade. E foi o que eu passei a entender. Eu comecei a olhar em algum ponto desse mesmo problema, existiam pessoas que já faziam isso há muito tempo antes delas terem esse problema financeiro no caso. E comecei a entender que a gente pode aprender pelo exemplo dos outros. Eleanor Roosevelt, que foi a ex-primeira-dama dos Estados Unidos há muitos anos atrás, na década de 50 ou 60, ela tem uma frase muito interessante, que ela falava assim, que nós vivemos muito pouco tempo para aprender com os nossos próprios erros, que a gente precisa aprender com os erros dos outros. Ou seja, nós precisamos aprender com as pessoas que já tiveram erros e dificuldades muito parecidas para que a gente se supere sem a nossa própria experiência. A gente não vai viver o tempo suficiente para isso. A gente tem uma vida de quem sabe 80, 90 anos, se viver muito bem, e a gente não vai conseguir ter todas as experiências para a gente realmente conseguir errar um monte em todas as áreas e errar muito para daí a gente começar a acertar. Então a gente não pode depender só das dores, só do crescimento da dor, porque a gente não vai ter tempo suficiente para passar por tudo isso. Então o que eu queria trazer aqui para vocês é isso. Existe essa forma que é aprender pelo prazer. E eu vou dar um exemplo de uma coisa, inclusive que eu estou fazendo esse ano. Eu e minha esposa, nós nos comprometemos durante 2021 inteiro a gente não consumir nada de açúcar. A gente está com algum problema de saúde? Não, a gente precisou reduzir o açúcar por alguma necessidade, por uma questão urgente, por alguma dor que a gente tinha? Não, a gente fez isso como um desenvolvimento pelo prazer, ou seja,
para que a gente possa dar pequenos passos no incremento da nossa saúde, para que lá na frente a gente não tenha um problema que possa surgir por não termos cuidado da nossa alimentação, por exemplo. Trouxe 2 exemplos para vocês com relação a isso. Um que foi um aprendizado pela dor, que doeu, que machucou, e o outro que eu já estou prevenindo uma coisa que pode vir lá na frente. Ano passado eu perdi o meu sogro, e meu sogro tinha um problema de diabetes de muitos anos. Ele não morreu por essa razão exatamente, mas talvez pela complicação que ele teve no estado de saúde dele, talvez ele estivesse ainda vivo se ele tivesse cuidado um pouco mais da saúde dele, se ele tivesse observado o que as pessoas à volta dele tinham de doenças e ele poderia corrigir aquilo a tempo. A gente já está fazendo isso, nós já estamos nesse caminho, justamente para a gente não correr o risco de chegar numa situação dessa e depois a gente não ter mais tempo para voltar atrás, a gente está numa situação muito crítica. Então esse é só um exemplo de como a gente pode crescer pelo prazer. Existem diversas outras formas de você fazer isso. Se você lembrou de alguma forma, se você pensou agora em uma coisa que você possa fazer, escreve aqui nos comentários, até para eu saber. Vamos cada vez mais tentar justamente isso. Vamos tentar cada vez mais nós irmos em direção a um crescimento pelo prazer, uma autossuperação em toda a nossa vida, buscando coisas antes que elas cheguem a ser um grande problema na nossa vida. Porque quando chegar, talvez você não tenha tempo suficiente para resolver isso a tempo. E pode ser muito crítico e pode ser inclusive algo muito vital. Então era essa a dica de hoje. Espero que tenha sido interessante, bacana para vocês. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. Deixe os seus comentários sobre o que você achou desse assunto. E é bom até para eu saber se vocês estão gostando dos nossos vídeos, para a gente fazer mais vídeos de acordo com o que vocês estão realmente apreciando aí. Então nos vemos na próxima semana, nos próximos vídeos e até lá!